E aí, pessoal, tudo bem? Quando eu era um missionário de tempo integral, nós levamos um pesquisador para a classe do Princípios do Evangelho, onde a professora muito eficaz ensinou sobre o plano de salvação e sobre termos um Pai Celestial. Um dos comentários que não estava na aula, mas que ela desejou fazer, foi que além de um Pai Celestial, temos uma mãe também. Isso perturbou aquele pesquisador. Era inconcebível para ele que tivéssemos uma mãe celestial. De fato, pensar numa mulher deusa ao lado de Deus era uma coisa apóstata, seria politeísmo. E ele não queria saber dessas coisas. Nós tentamos explicar para ele que adorávamos a Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o nosso Salvador, mas que Deus continuava revelando sua verdade em nossos tempos e que nós sabíamos através dos profetas que existia uma mãe celestial, mas que nós não adorávamos essa mãe celestial e que sabíamos muito pouco a respeito dela. Eu sei que essa doutrina pode realmente escandalizar algumas pessoas porque nunca ouviram falar, mas o fato é que é verdadeira. E, embora saibamos pouco a respeito dessas coisas, nós sabemos que temos uma Mãe Celestial. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa é uma doutrina peculiar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. De fato, outras religiões cristãs, elas não falam sobre isso ou exploram o assunto de uma perspectiva bem diferente. O que nós ensinamos está bem claro na família Proclamação ao Mundo, que é uma declaração sagrada, onde o profeta, seus conselheiros e os membros do Quórum dos 12 Apóstolos unidos falam da importância da família no plano eterno de Deus. Então, deixa eu ler uma parte para vocês, está precisamente no segundo parágrafo da declaração. Diz o seguinte: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Então, como vocês podem ver, o que diz aqui? Que cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais. Então, nós acreditamos que existe o Pai eterno, nosso Pai celestial, né? O Deus que criou todas as coisas e é todo-poderoso. O Pai do nosso espírito é aquele em que nós nos dirigimos em oração. Nós acreditamos no Filho amado que veio e nos resgatou do pecado e da morte, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o segundo membro da Trindade e nós acreditamos no Espírito Santo, que testifica a nós a respeito do Pai e do Filho, nos consola, nos concede dons espirituais para o nosso progresso, confirma nossas boas obras diante de Deus. Então, esses são os três membros da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós acreditamos que o Pai Celestial, ele apresentou um plano de salvação antes de nós nascermos, o qual ele mesmo já tinha vivido. Ou seja, nós estamos nessa terra seguindo os passos de nosso Pai Celestial para que possamos nos tornar como Ele. Isso significa que Ele teve que viver numa terra semelhante a nós, teve que passar por testes parecidos com o nosso e obteve sua exaltação eterna. E Ele tem ao seu lado uma esposa que também alcançou a exaltação. Então nós acreditamos que Deus, nosso Pai Celestial, e sua esposa geraram os espíritos que povoaram essa terra agora na mortalidade. Então todos nós somos filhos e filhas de Deus e eles se preocupam conosco muito. Olha só essa declaração do presidente Harold Billy, que foi presidente da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Esquecemos que temos um Pai Celestial e uma Mãe Celestial que estão mais preocupados, provavelmente, do que nosso pai e nossa mãe terrenos, e que nos influenciam do além e trabalham constantemente para tentar nos ajudar quando fazemos tudo o que podemos.
Agora, o presidente Harold Lee não foi o único que falou a respeito da Mãe Celestial. Vários outros profetas, autoridades gerais falaram de nossa Mãe Celestial. Ainda assim, nós não temos muita informação. Nós sabemos que Joseph Smith ensinou a doutrina da Mãe Celestial em seu ministério, mas nós não temos uma revelação, como aquelas que estão em Doutrina e Convênios, escrita falando da Mãe Celestial. Nós sabemos desse ensinamento através de fontes secundárias. Por exemplo, Eliza R. Snow, que conheceu muito bem o profeta Joseph Smith e foi a segunda presidente-geral da Sociedade de Socorro, conhecida como a Poetisa de Sião, escreveu um poema muito bonito e hoje é um hino, que nós temos lá chamado Ó Meu Pai. Nesse hino, ela fala da Mãe Celestial. Vou colocar um trecho para vocês ouvirem. Pois é. Como falei, tem outras citações que falam sobre isso. O elder James E. Talmage, ele escreveu o seguinte: somos literalmente filhos e filhas de pais divinos, a progênie espiritual de Deus, nosso eterno Pai e nossa deusa Mãe. O elder Orson F. Whitney, que também serviu no Quórum dos 12 Apóstolos, explicou que houve um tempo em que aquele ser que agora adoramos, nosso eterno Pai e Mãe Celestial, foram homem e mulher na mortalidade. As experiências que ela enfrentou durante sua mortalidade moldaram seu eterno caráter e a prepararam para avançar no status de mulher, a deidade, e diversos líderes da igreja em várias circunstâncias atribuíram a ela o título como Mãe Deus, Deusa Mãe e Eterna Mãe. Nesse ponto, eu tenho que dizer para vocês que a pesquisa arqueológica, ela descobriu que os antigos israelitas, em determinado período, lá mais ou menos na época de Salomão, que é que vem essas evidências, eles parecem que estavam adorando uma entidade feminina, que seria a esposa de Deus. E existem algumas evidências nas escrituras canônicas e até no livro de Mórmon, que parecem indicar a existência de uma mãe celestial. Por exemplo, quando Nefe ele tem uma visão a respeito de Maria, que é a mãe de Jesus Cristo, ele diz que é a mãe do Salvador segundo a carne, dando indício de que existe uma mãe segundo o Espírito. Mas, como eu falei, não existe uma coisa tão clara nas Escrituras falando sobre a Mãe Celestial. Parece que há um silêncio sagrado a respeito desse assunto. Então, muitas pessoas, porque não existe muita revelação, especularam bastante. E tem gente que especula tanto que começa a criar várias teorias. A gente precisa ter cuidado com isso, porque embora não seja errado especular e pensar, os assuntos que Deus decidiu não revelar, a gente tem que se conter. A gente não tem que usar isso, nossas opiniões, nossa visão, a nossa especulação para ensinar como se fosse doutrina. A doutrina é que nós temos pais celestiais, um pai celestial amoroso, uma mãe celestial amorosa, que são perfeitos e se preocupam conosco. Mas nós não sabemos muito mais a respeito disso. O Salvador Jesus Cristo disse que devíamos orar ao Pai, em nome dele. Então nós não oramos à Mãe Celestial, nós não fazemos ordenanças no nome dela, não existe nada disso, certo? Nós fazemos em nome do nosso Pai Celestial. Um dia nós vamos receber mais revelação a respeito da Mãe Celestial. E nós vamos aprender a respeito dos seus atributos, da sua dedicação, da sua cooperação no plano de salvação. Mas por hora a gente não sabe muito, então a gente pode se conter e se tem perguntas, Deus pode nos revelar a verdade. Mas nós não vamos ser autorizados a ensinar isso como doutrina para a igreja até que o líder da igreja, o presidente e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo apresentem isso como doutrina. Tem um pequeno artigo nos tópicos do Evangelho que está no site da igreja, que eu vou deixar referenciado para vocês complementarem o estudo, que diz o seguinte: os líderes da igreja afirmaram a existência de uma mãe celestial. Em 1909, a primeira presidência ensinou que todos os homens e mulheres são a semelhança do pai e da mãe universais e são literalmente os filhos e filhas da deidade.
Susan Young Gates, que foi filha, né, do presidente Brigham Young, e assim foi uma grande líder na igreja, uma escritora muito boa, ela disse o seguinte: a mãe divina está ao lado do pai divino. Agora, nesse ponto, deixa eu esclarecer uma outra coisa, né? A gente diz pai celestial e mãe celestial. Eu vi uma mulher, membro da igreja, um pouco brava, né? Ela escreveu um pouco incomodada de usarmos esse título de mãe celestial, porque dizia: eu não posso ter filhos, eu sou uma mulher que sou infértil. Então, quando a gente usa mãe celestial, a gente na verdade está atacando as mulheres que não podem ter filhos, como se o fato de ser mãe é o que constrói a verdadeira feminilidade. Bom, respeito os sentimentos dessa irmã, mas quero dizer para vocês que o fato de acreditarmos numa mãe celestial não rebaixa as mulheres que não podem ter filhos. Pelo contrário, lhes mostra o potencial divino que elas têm. Mesmo que elas sejam privadas do grande desejo de se tornarem mães aqui nessa terra, o fato de terem uma mãe celestial mostra que essas bênçãos podem ser alcançadas do outro lado do véu, porque uma mãe divina e celestial não deixaria que suas filhas fossem privadas da experiência da maternidade, que é, sem dúvida, uma das experiências mais sagradas para uma mulher. Então, embora não saibamos muito sobre a Mãe Celestial, o reconhecer que temos uma mãe nos enche de gratidão, porque mostra que existe um caminho para a salvação que nós podemos trilhar. Quando um homem e uma mulher se casam para toda a eternidade, eles têm o potencial de se tornar como o pai e como a mãe celestial. Como muitas outras verdades do Evangelho, nosso conhecimento sobre a mãe celestial é limitado. No entanto, nos foi dado conhecimento suficiente para apreciar o caráter sagrado dessa doutrina e compreender o padrão divino estabelecido para nós, como filhos de pais celestiais. Os santos dos últimos dias acreditam que esse padrão é refletido na declaração de Paulo, que nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Homens e mulheres não podem ser exaltados um sem o outro. Assim, como temos um pai no céu, temos uma mãe no céu. O presidente Dallin H. Oaks, que é o conselheiro na primeira presidência, disse: nossa teologia começa com genitores celestiais. Nossa mais elevada aspiração é ser como eles. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Aguardo os comentários de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.